Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também acabou de divulgar seus números referentes ao dia 31 de dezembro de 2024. Estamos falando aqui da MRV Engenharia e Participações S.A., a MRV que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a MRV é o meu amigo Felipe Oliveira, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer ter você conosco aqui, Felipe. E também, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, você pode também fazer parte aqui do canal, não só como inscrito, mas também como membro do canal. E ao se tornar membro do canal, você vai ter uma série de vantagens, descontos nos cursos que nós oferecemos, recebimento de planilhas utilizadas aqui no canal, basta mandar a mensagem que a gente encaminha as planilhas para você, atendimento personalizado. Silas, estou com uma dúvida, posso mandar para você? Pode sim, aí vai estar lá meu WhatsApp, você pode mandar as suas dúvidas aqui, no que a gente puder lhe auxiliar, será sempre um prazer. E além do mais, você estará contribuindo aqui para que a gente possa levar informações de qualidade para um número maior de pessoas e tornar o canal Silas Negrafim cada vez maior, já que hoje já estamos com mais de 45 mil inscritos aqui, graças ao apoio de todos vocês. Muito obrigado mesmo de coração por estarem comigo nessa caminhada aqui. Bom, vamos falar então um pouquinho da MRV, até para entender que o balanço veio meio complicadinho aí, mas vamos entender. Mas para entender a MRV, o balanço, nós temos que entender a história, né? Então é uma empresa que começa lá em 1979, através do Mário Menin e do Rubens Menin, né? E ali, junto com a construtora Vega Engenharia, eles criam ali a MRV. E a MRV, qual que era o objetivo dela? Era naturalmente ali pequenas obras, já que era uma construtora pequena, né? Então pequenas obras ali em Belo Horizonte. Já no ano de 1981, aí já lança os seus primeiros empreendimentos na cidade de Contagem, ali na região metropolitana de BH. E começa a se expandir. Daí, na sequência, na década de 80, o que nós tivemos? Tivemos ali, claro, aquele período inflacionário, tivemos ali plano cruzado, dificuldade de financiamentos, então eles lançam o seu próprio programa de financiamento para facilitar a venda dos imóveis. E só para ter uma ideia, desse programa de financiamento ali dos próprios imóveis, acaba se tornando uma financeira, que é a Intermédium, né? É a Intermédium, então, criada pela MRV, justamente para financiar os imóveis vendidos pela MRV. E a Intermédium se torna no quê? No Banco Inter. Então, hoje o Banco Inter é uma derivação que vem lá dentro da MRV. Na sequência, o que acontece? A MRV começa a se expandir ali pelo estado de Minas Gerais, lançando mais empreendimentos, mais obras no estado de Minas Gerais, mas sempre voltado ali para um segmento mais econômico. Já no ano de 2000, começa também a lançar empreendimentos em São Paulo, e aí já desce de Minas Gerais para São Paulo, já começa a dar os primeiros passos no estado de São Paulo. E nesse pequeno crescimento que ela começou a ter ali, já começou a chamar a atenção de fundos de investimentos que aportaram recursos dentro da MRV, preparando uma alavancagem do crescimento da empresa. E esse crescimento culminou justamente com o IPO, ocorrido no ano de 2007. Então vejam que durante ali os anos 2003, 2004, 2005, a gente começou a ter um boom da construção civil aqui no Brasil. Claro que por demanda reprimida durante a década de 90, necessidade ali de ter mais imóveis e principalmente com a estabilidade financeira, com a estabilidade econômica que nós começamos a ter depois do Plano Real, aí começou a facilitar justamente aos financiamentos, até porque os juros ficaram menores, e aí, consequentemente, houve uma expansão do setor da construção civil e com o IPO, a MRV se espalha por todo o Brasil. Mas também um dos itens que chamou a atenção na MRV
foi justamente quando do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, e a MRV era uma empresa já especializada, porque quando você olha a MRV, você vê assim que é uma espécie de é uma indústria da construção civil, ela é uma construção seriada, né? Então, tudo é calculado bloco por bloco, o que vai em cada bloco, e aí você tem uma linha de produção dos imóveis da MRV. Então, é uma empresa que se especializou na construção de baixo preço, baixo custo. Mas também uma outra demanda que havia dentro da MRV era justamente a construção de galpões voltados para o setor logístico. E aí, dentro desse segmento de galpões que a MRV também fazia, desmembra mais uma empresa. Surge então a Log Comercial Properties, que inclusive a gente analisou aqui no canal. Então é mais uma ramificação que sai da MRV e passa a ser uma empresa independente, que depois daí a Log também se tornou uma sociedade anônima de capital aberto. Mas voltando só para o segmento de construção, a MRV vai espalhando obras por todo o Brasil, e aí na sequência já em 2019 está presente praticamente em 22 estados, mais Distrito Federal, e aí na sequência o que ela faz? Vai para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos compra uma empresa nos Estados Unidos que transforma em Résia para a construção de condomínios nos Estados Unidos. Paralelo a isso também, a empresa a MRV cria uma outra empresa que é locação, uma empresa voltada ali para locação. Então, é a construção de imóveis destinados à locação. Então, é mais um braço da MRV. Então, hoje a MRV tem ali como braços principais justamente a Lugo, tem a Résia, e daí também tem uma outra empresa que foi lançada, que é a Urba, que é uma empresa que foi lançada voltada para loteamentos, né? E com isso tudo vem aí no processo de crescimento. Claro que agora, ao analisar o balanço, nós vamos observar ali um prejuízo, né? Prejuízo que vem lá desde 2021, 2022, 2023 e 2024, a empresa vem tendo prejuízo, só que qual é o grande problema da empresa? É o custo do capital, né? Como é uma empresa que depende muito de venda para as pessoas, e as pessoas, que seriam as pessoas de um poder aquisitivo menor, aí depende de linha de crédito, e as linhas de crédito também com um custo cada vez mais alto, daí dificulta muito a empresa. E hoje a empresa já vem aí estudando uma série de medidas para reduzir o seu processo de alavancagem, o seu endividamento, para reduzir sua despesa financeira, para voltar a dar lucro. Mas tudo isso a gente vai ver no decorrer do ano de 2025. Fechando 2024, vamos analisar o que nós temos em mãos, 2024. E para isso, estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23, junto com o balanço de 2024, para, através dos números, entender tudo o que vem acontecendo com a MRV. Então, para entender a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da MRV Engenharia Participações S.A. Estamos trazendo aqui todos os números referentes ao exercício de 2024 e naturalmente que para entender 2024 nós temos que comparar com períodos anteriores, e aí para isso nós estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23 e aí naturalmente o encerramento também do ano de 2024. É claro que também dentro do processo de análise nós temos que entender como que funciona a empresa, quais são as suas características. E no caso da MRV, que é uma empresa na área da construção civil, o que ela vai ter ali de valor mais significativo? Naturalmente que são os seus estoques de imóveis. E aqui nós temos então, dentro do balanço, os dois grupos aqui, ativo circulante, que é o capital de giro, ativo não circulante, que é uma espécie de um capital fixo, né? E dentro desse capital fixo, o que nós temos aqui? Os investimentos, que são as aplicações de recursos em outras empresas, que são as empresas ali que fazem parte do grupo MRV, inclusive a Résia nos Estados Unidos. E aí, dentro do realizável a longo prazo, nós vamos ter aqui como valor mais significativo o estoque de imóveis, os imóveis que ainda vão sofrer, né, vão receber edificações para daí se tornar o estoque para venda. E dentro dos investimentos aqui nós temos também alguns imóveis que são chamados imóveis de investimentos. Imóvel que a empresa comprou, formou lá seu banco do estoque de terrenos, que ainda vai decidir o que vai fazer, então ele consta aqui como investimentos.
Naturalmente que o imobilizado, o que ele é? É o CAPEX da empresa, são os investimentos necessários para que ela possa fazer a sua operação com máquinas, equipamentos, suas instalações, sua estrutura física de funcionamento. Bom, mas o que movimenta uma empresa é essa parte de cima, ativo circulante, capital giro, que lá em 2021 era de 9 bilhões 408 milhões de reais. E nesse ano a MRV tinha em caixa 947 milhões, 2 bilhões 275 milhões em contas a receber, 4 bilhões 319 milhões de reais em estoques imóveis já destinados à venda, e os outros créditos aqui que são tributos a recuperar, temos aqui também outros valores a receber que não seja da venda de imóveis, como por exemplo, imóveis também destinados ou ativos destinados à venda. E vamos ter também aqui títulos de renda fixa, né, que a empresa também possui dentro do seu ativo circulante. Já no ano de 2022, a MRV pula para 22 bilhões 601, e aí nesse 22 bilhões 601, o que nós temos aqui? Aumento de investimentos, que é justamente a aquisição de mais imóveis para investimentos, para esperar o que vai fazer com esses imóveis. E o capital giro também sobe para 10 bilhões 303, reduzindo aqui um pouquinho o caixa equivalente para 733 milhões, aumenta o contas a receber para 2 bilhões 600 e aumenta os estoques de imóveis destinados à venda para 4 bilhões e meio. Já no ano de 2023, ela pula para 25 bilhões de reais. E nesse aumento aqui para 25 bilhões de reais, aumenta o capital giro, que agora chega a 11 bilhões e 600, 406 milhões de dinheiro em caixa, banco aplicação, 2 bilhões e 850 a receber e 4 bilhões e meio de estoques de imóveis destinados à venda. No ano de 2024, a empresa pula agora para 29 bilhões de reais. E continua aqui os investimentos em mais imóveis, aqui o estoque de imóveis da empresa. E aí temos aqui o capital giro também pulando para 13 bilhões e 600, com 414 milhões de caixa, dinheiro que está em caixa, banco aplicação, 3 bilhões e 450 receber e 4 bilhões e 900 de estoques. E aqui nós temos também os títulos de renda fixa como o valor mais significativo desses outros créditos aqui. Então nós vamos observando aqui que a MRV ela vem numa crescente, ela vem aumentando seus estoques de imóveis, vem aumentando o estoque de imóveis para comercialização, aumentando o contas a receber. Naturalmente que para fazer todo esse crescimento aqui, há necessidade de dinheiro, e o dinheiro ele vem da onde? De duas fontes. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o total do endividamento, e o endividamento lá em 2021 era de 13 bilhões de reais, o equivalente a 67,4% de todo o patrimônio da empresa. A maior parte desse endividamento está aqui, ó, no longo prazo. No ano de 2022, a dívida vai agora para 16 bilhões de reais, com 70,9% o peso da dívida. No ano de 2023, 17 bilhões e meio, aumenta ali o valor nominal da dívida, porém o peso da dívida um pouquinho menor, 69,8%. E nesse ano de 2024, a dívida sobe para 21 bilhões 960, com peso de dívida agora de 74,6%. Então, reparem que a dívida da empresa vem crescendo. Naturalmente que esse crescimento aqui se dá através de empréstimos e financiamentos de longo prazo, que é normal dentro do setor de engenharia. Bom, o que a empresa já vem manifestando aí o seu interesse em fazer? Justamente diminuir o seu endividamento, diminuir o processo de alavancagem. E tanto que nesse processo de diminuição de alavancagem está justamente a venda de diversos estoques, né, redução do seu estoque de imóveis nos Estados Unidos, através da Resia, que é uma das empresas que faz parte aqui do grupo MRV. Então a empresa vem manifestando já o seu interesse na redução desse seu endividamento, até pelo custo da dívida que vai ser apresentado aqui dentro da DRE. Na DRE, o que nós temos aqui? O quanto que a empresa gerou de venda de imóveis, 7 bilhões e 100 lá em 2021. Quanto que custa para construir os imóveis? 5 bilhões e 200. Portanto, o custo corresponde a 74% do valor de venda líquido do imóvel sem os impostos, sobrando então uma margem bruta de 25,9%. A despesa de funcionamento da empresa consome 699 milhões de reais, o equivalente a 9,8% de tudo aquilo que ela fatura. Sobra um lucro da operação
de 1 bilhão e 100 com 16% de margem operacional. Nesse ano de 2021, a empresa teve uma receita financeira superior à despesa financeira no valor de 38 milhões de reais. E aí sobrou um lucro de 1 bilhão e 180, pago os impostos sobre o lucro e sobrou um lucro líquido de 902 milhões com uma margem de 12,7%. Isso lá em 2021. Quando nós entramos em 2022, o faturamento da empresa recua para 6 bilhões e 600. E aí a empresa fecha com um prejuízo, 149 milhões. Devido ao quê? Ao aumento aqui do custo da construção do imóvel, aumento da despesa operacional e das despesas financeiras. Já para 2023, o faturamento sobe para 7 bilhões e 429, porém a empresa ainda fecha com prejuízo de 18 milhões de reais. Reduz o custo, aumenta a despesa operacional e há uma pequena redução aqui também na despesa financeira. Chegando em 2024, o faturamento chega agora a 9 bilhões de reais e o prejuízo 482 milhões de reais. O que acontece nesse ano? A empresa continua reduzindo o custo, a despesa se mantém estável, porém, o que impactou aqui o resultado da empresa? Justamente o resultado financeiro que nós falamos há pouco, da redução que a empresa pretende fazer do seu endividamento, através até da diminuição um pouquinho dos seus estoques de imóveis, tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí, consequentemente, tentar reduzir essa despesa financeira para voltar a dar lucro. Mas 2022 veio com prejuízo, 2023 reduz o prejuízo, e agora 2024 até com a elevação dos juros aqui no Brasil, aí, consequentemente, a empresa fecha com esse prejuízo de 482 milhões de reais. Bom, todos esses resultados, aonde que eles acabam impactando também? Na situação financeira medida aqui, ó, pela liquidez geral, onde a capacidade de pagamento das dívidas da empresa de curto, médio e longo prazo, que vinha com 1,24, reduz para 1,08, sobe um pouquinho para 1,12 e cai para 1,02. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,02. Quer dizer, paga. Não tem uma folga financeira quando nós olhamos o futuro. Mas, ao olharmos apenas o presente, o dia a dia da empresa, que é a liquidez corrente, ele sai com 2,40, reduz para 2,03, vai para 2,07 e agora fecha com 1,68. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a MRV dispõe de R$1,68. Paga sobre uma situação financeira tranquila, só que, ao compararmos aqui com períodos anteriores, vamos percebendo que a folga financeira ela vem diminuindo, mas a empresa ainda está com uma boa capacidade financeira. O endividamento que nós falamos há pouco e vimos ali no balanço, ele sai com 67,3 lá em 2021, vai para 70,9, recua para 69,8 e agora sobe para 74,62%. De tudo que a MRV tem no seu patrimônio, ela deve 74,62%. Já a margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL, observe aqui que todos eles estão com sinalzinho negativo, por quê? Em função desses prejuízos que nós vimos há pouco aqui, aí, consequentemente, a margem da empresa negativa, né, porque perde em relação ao que vende, a rentabilidade do ativo negativa, porque não dá retorno ao investimento feito, pelo contrário, é uma perda nos investimentos feitos, e aí, consequentemente, não gera ganho para os acionistas. Todos eles negativos, menos 2,27%, menos 0,24%, menos 6,45%. Portanto, a empresa, para poder gerar margem, para poder gerar retorno sobre o investimento e ganho para os acionistas, naturalmente que ela tem que reverter a sua situação e voltar a dar lucro. Ao falarmos nos acionistas, temos aqui também esses números só para apresentar para vocês, que uma ação da MRV vale patrimonialmente R$ 11,43. Porém, você compra uma ação da MRV por R$ 5,10 no dia da gravação desse vídeo. Então é uma ação que ela é vendida muito, mas muito abaixo daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então há um deságio na venda das ações de 55%, né, que é medido aqui pelo PVP, que fechou em 0,45, preço por valor patrimonial. Então é uma ação que ela é vendida com deságio de 55%. Lucro por ação, está aqui o sinalzinho negativo, é um prejuízo por ação de 82 centavos e uma rentabilidade negativa de 16,08%. Quer dizer, há uma perda, quem comprar a ação da empresa, R$ 5,10. E se ela continuar perdendo 82 centavos por ação por ano, os acionistas vão perdendo 16,08% ao ano. Não há como se falar em dividendos com os prejuízos. Aqui a relação preço/lucro
matematicamente, ao ser calculada, dá esse número aqui. Mas, na verdade, o PNL, o que ele é? É o tempo de retorno do investimento através dos lucros. Se não há lucro, não há como se medir tempo de retorno. O tag along da empresa, 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, há uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento do majoritário. E o free float, 48,70%. Peço até licença para girar a tela aqui. O free float que é isso aqui, ó, essa quantidade de ações que circula livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o principal controlador está aqui, ó, Rubens Menin é o principal controlador. E aí temos aqui também a presença da Real Investors, temos também a XP aqui com uma parte das ações, a Nave também, mas enfim, o que sobra líquido que está girando livremente no mercado, 48,70% das ações. Aproveito também nesse gráfico aqui, vejo como é que vem se comportando o valor das ações da MRV nos últimos 5 anos. Quando a ação sai lá em 2020 praticamente com R$20, vem a pandemia, cai ali para R$12, aí já se recupera ainda em 2020, recupera e volta lá até acima dos R$20. E aí fica trabalhando ali perto dos R$20 durante todo o ano de 2020, porém ao entrar em 2021, repare ali como começa ali todo o processo de queda no valor das ações, claro que com alguns altos e baixos, mas sempre numa tendência de queda. E essa queda ela vem e se arrasta aqui até o ano de 2022, quando ela já começa a trafegar abaixo dos R$10. Recupera um pouquinho na metade, no segundo semestre de 2022, só que volta a cair. E aí quando cai, cai forte. Aí já começa aqui a beirar aqui os R$5. No começo de 2023, ela dá ali um respiro e volta lá a trafegar acima dos R$10, não se sustenta e aí começa uma nova sequência de quedas, ali experimentando ali uma certa estabilidade no decorrer de 2024, mas ao chegar no final de 2024, começa a cair e a empresa já vai rastejando aqui, chegando a R$5,10 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da MRV tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da MRV Engenharia e Participações SA. Tá então, mais uma empresa analisada, a MRV Engenharia e Participações SA, do Rubens Menin, e que hoje, naturalmente, a empresa é comandada ali pelos seus filhos também, que hoje tocam o dia a dia da empresa. E a MRV, então, vejam só que é uma empresa que surge lá de uma pequena construtora em Belo Horizonte, lá em 1979, e da MRV surge o Banco Inter, da MRV surge também a Log Commercial Properties, da MRV também, o Rubens Menin é um dos controladores ali da CNN, que é uma rede de televisão de canal fechado aqui no Brasil. Então vem uma série de ramificações e naturalmente as outras empresas na parte de locação, na parte de loteamento e lá nos Estados Unidos também através da Resia. Enfim, esse conglomerado todo de empresas surgidos o quê? De um empreendedorismo aqui no Brasil. E por isso que é gostoso fazer esse material todo aqui para o canal, porque é muito gostoso a gente ver as empresas, da maneira que elas surgem, a maneira como essas empresas começam a crescer do empreendedorismo. E o empreendedorismo ele tem que ser naturalmente valorizado, porque todas essas empresas geram empregos. Todas essas empresas geram renda, todas as empresas geram desenvolvimento, que é o que faz um país crescer. Então, para que possamos ter oportunidades profissionais, para que a gente possa ter oportunidade de renda, nós precisamos ter uma economia atuante, né? E aí que a gente fica sempre na torcida para que as empresas vão cada vez melhor, para quê? Para que possamos ter cada vez mais oportunidades em todas as áreas e possamos ter daí uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade com oportunidades para todo mundo poder se desenvolver. E naturalmente que para você que investe em ações, o que você está fazendo? Investindo justamente nessas empresas, investindo justamente no crescimento, no desenvolvimento econômico do país. Claro que ao investir, tem que ter certos cuidados. Ao investir, nós temos que saber o quê? Em primeiro lugar, que empresa é essa? E essa empresa dá lucro? E essa empresa está bem? Essa empresa tem perigo de quebrar? Então, quer dizer, uma série de informações que a gente tem que ter, e tudo isso nós temos através do quê? De uma ferramenta chamada análise de balanço, que é o que nós fazemos aqui no canal. Caso você queira aprender sobre essa ferramenta, é muito simples. Manda uma mensagem aqui ó, no WhatsApp para nós aqui, que nós
lhe passamos informações aí até sobre os nossos cursos, até fazemos, se for o caso, atendimento personalizado de acordo com a sua necessidade, mas venha conosco, venha aprender essa ferramenta tanto para a gestão da empresa, análise de crédito e principalmente aqui para fins de investimentos e de escolha das melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Então, eu estarei esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.